Foi. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Química Só Louca. Na sala de hoje uma revisão para o exame bimestral do sexto ano, primeiro bimestre do ano de 2026. Vamos então para a questão de número 1. Bom, qual é a diferença entre senso comum e conhecimento científico? Senso comum é a sabedoria popular e o conhecimento científico passa por todas as etapas do método científico para ter conclusões confiáveis. Quais são as etapas do método científico, então? Nós temos o primeiro, que é a observação, depois a elaboração de hipóteses, a experimentação, logo a conclusão. Qual é a diferença entre átomos e moléculas? Átomos é o elemento químico sozinho, isolado. Molécula é a união de átomos. Qual é a diferença entre substância pura simples e substância pura composta? Substância pura simples é formada por um único elemento, como o O2, que é o gás oxigênio, o O3, que é o gás ozônio, Cl2, que é o gás cloro. Composta é o caso da água, H2O, do gás carbônico, CO2, que tem dois elementos químicos diferentes, dois ou mais, tá pessoal? Bom, qual é o único metal líquido da tabela periódica? É o mercúrio. A quantidade de água nos seres vivos varia entre 60% e 70%, ou seja, isso pode variar, né, em relação a ser menina, ser menina, a idade também conta muito, né? Quanto mais novos, mais água se tem, quanto mais a gente vai envelhecendo, ficando com menos água. Mas é um percentual muito grande de água no nosso organismo, e todos os seres vivos também, tá? Qual é a constituição, né? O que constitui os seres vivos? Então, os seres vivos são constituídos de carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, tá, pessoal? E proteínas. Bom, já os sais minerais, qual é a fonte de sais minerais? A gente tem através dos vegetais, a gente tem sais minerais também através de rochas, de pedras, certo, pessoal? Então, os seres vivos não são, né, exclusivos para a presença de sais minerais, mas rochas também, tá? O que é uma mistura? É quando eu junto substâncias. Coloco o Nescau no leite, faço um cafezinho, estou fazendo uma mistura. Fazer um soro caseiro, coloquei água, sal, açúcar e misturei, juntei substâncias. O fato da gente juntar substâncias, a gente obtém uma mistura. Bom, agora o próximo item é são as propriedades gerais da matéria. O que é geral? É aquilo que toda matéria tem, como massa, que é a quantidade de matéria que cada, né, corpo tem. Volume é o espaço ocupado por essa matéria. Impenetrabilidade, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, tá? Divisibilidade, eu consigo dividir e a substância não muda. Por exemplo, fatiar pão, eu posso dividir e vai continuar sendo pão, tá? Compressibilidade é o fato de eu fazer algo para um espaço menor, sob pressão. E a elasticidade, ele pode voltar a seu estado de origem. Quais são as unidades de massa e volume, né? A massa, então a gente tem miligrama, gramas, quilos, toneladas, tá? São as unidades de massa. E unidades de volume, a gente tem ml, litros, decilitros, tá? E entre vários, tá bem, pessoal? E para encerrar, nós temos as mudanças de estado físico. Nós temos o sólido, o líquido e o gasoso. A mudança de estado físico do sólido para o líquido chamamos de fusão, quando há o derretimento. A vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso. Quando, né, as árvores, né, o ambiente aqui perde água para a atmosfera, chamamos de evaporação, tá? Quando o gás se transforma em líquido, assim como a nuvem forma a chuva, chamamos de condensação. E quando esse líquido congela, ele vira sólido de novo, a gente chama de solidificação. E a passagem do estado sólido direto para o gasoso, ou do gasoso direto para o sólido, nós temos então a sublimação. Do sólido para o gasoso, a gente tem exemplo da naftalina, e do gasoso para o sólido, a formação do granizo, que é a chuva de pedra. Bom, a professora deseja excelentes estudos, um beijão e até a próxima.